Estaremos hoje aprendendo como tirar o máximo de proveito dos gráficos, aprendendo com eles, a partir da planilha PPFE. Interessante essa frase que diz que o grande valor de um gráfico é exatamente que ele nos força a ver o que nós nunca esperávamos enxergar. Outra observação que vale a pena relembrar é que se nós torturarmos muito ou um tempo suficiente os dados, eles acabarão confessando qualquer coisa. Muito cuidado em manusear os dados para que isso não aconteça. A matemática venha distorcer a biologia. Agora, pensando neste senhor que alimenta este fogo, o foguista, isso é necessário para o quê? Para manter a caldeira de uma locomotiva ativa, fazendo ali o seu papel, no caso de transportar cargas. E é interessante que, se eu for pensar na minha vizinha, desde que eu recebo ela ali com um dia de idade, até o momento em que ela está pronta para o abate, ela tem alguma coisa próxima a essa locomotiva. Por quê? Do mesma forma que nós temos que dar combustível para aquela máquina venha funcionar, nós também temos que oferecer, no caso, para o nosso pintinho, ração para dar energia para esse animal crescer. Mas não basta ração, é necessário manejo, sanidade, genética e ambiência. Todo esse conjunto que faz essa nossa máquina, esse trem crescer. E nós vemos aí muita eficiência. Só que com o passar do tempo, o que nós percebemos é que esse trem cresce. E quando isso acontece, observamos que existe um ponto de inflexão, em que nós podemos marcar um momento côncavo, ele passa para convexo. Exatamente o ponto de inflexão. Esse ponto mostra onde esse animal ou esse trem acaba o quê? Perdendo fôlego. Por mais que esse foguista coloque carvão ali para abastecer essa fornalha, por mais que esse animal coma ou ingira mais ração, ele não dá conta de manter o ritmo ou a velocidade que ele vinha ganhando, porque a carga ficou muito pesada, o próprio animal se tornou muito grande. E isso acontece tanto com o nosso trem, como no caso aí do crescimento da nossa vizinha. Por isso que nós podemos dizer que existe um momento que se dá aí no caso da fêmea do frango de corte, em torno de 31 dias, que nós temos o ápice dessa velocidade, essa velocidade crescente. E a partir desse ponto de inflexão, nós temos aí a queda dessa velocidade passando para um momento de decréscimo. E observe que essa curva da velocidade não é simétrica. Isso é um detalhe importante de ser observado. Na sequência, nós temos a curva da aceleração. Para chegar aqui na aceleração, aplicamos a segunda derivada. Podemos observar novamente o ponto de inflexão exatamente quando a aceleração é zero, marcando a data do 31º dia. Interessante observar que nós temos a fase em que a aceleração é positiva, e logo em seguida, a partir desse ponto de inflexão, ela se torna negativa. E um pouco mais à frente nós vamos ver a importância disso na avaliação da curva e no seu fatiamento. No primeiro momento foi pensado em usar a curva da aceleração para fatiar a curva do crescimento. Foi definido o ponto P1, que seria o ápice dessa aceleração, o cume daquela montanha. Logo em seguida nós teríamos o ponto de inflexão e mais à frente o P2, que seria o vale, o momento em que essa aceleração se mostra mais negativa. O ponto de inflexão, tanto para a velocidade, que seria o máximo da velocidade, também acaba sendo o ponto da curva que ela passa de côncava para convexa. É o único ponto em que nós podemos dizer que há harmonia entre a curva do crescimento, a velocidade e a aceleração. Agora, querer usar o P1 para definir algum momento de corte na nossa curva de crescimento acaba sendo muito perigoso, porque nós estaríamos dentro de uma fase exponencial de crescimento fazendo um corte antecipado desse momento. Se a gente pensasse, olha, eu preciso definir o momento em que eu vou encerrar a minha ração inicial, que seria o ponto F1. Se eu utilizar o conselho da aceleração para fazer essa alteração de dieta, eu estaria subestimando esse momento. Esse animal apresenta um crescimento exponencial crescente e eu já estaria alterando a ração inicial para crescimento no momento errado. Esse é um perigo, usar o P1 para definir momentos de troca, por exemplo, de ração desta ave. A mesma coisa acontece com o P2. Eu poderia talvez ter aí a opinião da aceleração e falar, não, aguarda ali
até aquele ponto um pouco mais à frente, esse seria o momento que você poderia retirar a tua ração e trocar o crescimento para terminação. Perdi o momento correto, que seria o F2. Novamente, eu superestimei este valor. O perigo do ponto P1 e P2 definirem momentos na minha curva de crescimento. Vamos mudar o exemplo. Vamos pensar em Covid. Se eu estivesse orientando um grupo para tomar decisões, qual seria o momento que eu teria que ter mais cuidado no acompanhamento dos casos de Covid? Se eu fosse ouvir a orientação da aceleração, ela estaria dizendo que quando chegasse, por exemplo, ali na 9ª semana, eu já poderia afrouxar os cuidados, porque já teria passado talvez daquele ponto mais delicado, e é uma mentira, porque eu continuo numa fase exponencial de contaminação, então eu deveria esperar até a 15ª semana. Eu tenho uma diferença de 6 semanas, observe o perigo que é isso, quando eu tomo decisões no momento errado. Mas por quê? Porque eu fui escutar o pico da aceleração, que não serve para mostrar exatamente esse momento mais oportuno das transições. A mesma coisa lá em relação ao ponto P2, eu estaria superestimando esse momento em 6 semanas. Não seria apropriado que esses pontos P1 ou P2 pudessem definir momentos na nossa curva de crescimento. Esse é um fake ponto, é uma fake news. Agora, se nós estamos falando de força, massa vezes aceleração, esse primeiro momento desta força, ela é totalmente favorável ao crescimento. E apesar de eu passar desse pico desta montanha, da força, ela continua favorável, mas vai decaindo, mas continua o quê? Numa fase positiva. No momento que eu passo esse ponto de inflexão, o que eu tenho? Eu tenho agora forças contrárias ao crescimento, estou mais acelerando, eu passei a frear o meu crescimento, e quanto mais eu espero, mais pesado se torna meu pé nesse freio. Voltando novamente à nossa curva, sim, nós conseguimos justificar por que nós temos um exponencial crescente, uma fase exponencial crescente na nossa curva, logo em seguida uma quase linear e finalizando com a exponencial decrescente. Observe diferentes momentos do crescimento simplesmente demarcados pela força ontogênica do crescimento. E aqui, um outro diferencial é poder agora definir a energia cinética, que é exatamente essa curva tracejada. E o que ela nos diz? Ela nos diz que quando eu pego a minha massa, multiplico pela velocidade ao quadrado e divido por 2, nós observamos através da energia cinética quão eficiente é o crescimento e agora é avaliado pelo trabalho útil finalizado por todos os recursos que são oferecidos para a nossa ave. Lembre-se que nós estamos oferecendo ração, sanidade, genética, manejo e ambiência. Tudo isso sendo convertido em crescimento. E esse crescimento então sendo aferido nesta forma de avaliar que seria o trabalho útil. E nós observamos que existe um pico. Ao 41º dia, nós teríamos o máximo desses recursos que foram oferecidos sendo transformados em crescimento avaliados através da energia cinética. Quando agora nós multiplicamos essa energia pelo tempo, nós obtemos o quê? Essa área reflete o trabalho útil investido em todo este crescimento. Isto sim é algo extremamente diferenciado. Podemos agora avaliar o trabalho útil do crescimento, graças ao princípio da ação. Se nós pensássemos agora nos machos, nós teríamos sempre o mesmo histórico. Esses dados são reais e são de uma dissertação de mestrado aqui da nossa unidade. Observe que essa ave atinge o peso de 2,5 kg no ponto de inflexão. Nesse momento, ele teve a capacidade de ganhar 120 gramas por dia, com um crescimento médio, esse período, de 81 gramas de deposição. A primeira derivada da curva anterior, que vai caracterizar a velocidade, mostrando que no 32º dia, nós temos esse ponto de inflexão. Aqueles pontos P1, PI e P2. P1, o auge dessa aceleração, e o P2, o valor mais baixo avaliado dessa aceleração, e o ponto de inflexão, exatamente a transição desses momentos. Temos novamente a energia cinética sendo avaliada, massa vezes V² sobre 2, e mostrando que o auge desse trabalho útil foi aferido no 43º dia. Interessante observar que, segundo o ponto de vista F2, esse momento linear estaria se encerrando com 49. Observe essa diferença que vai ser útil um pouquinho mais à frente. O trabalho útil que foi acumulado durante todo esse período, exatamente energia multiplicado
pelo tempo que gera esta área. Quando comparamos então os machos com as fêmeas, observem vocês que se nós fixássemos com 56 dias como sendo o tempo de avaliação, e foi exatamente até esse momento que nós avaliamos o nosso experimento, observe que o macho ele se torna superior em trabalho útil em 47%. Se formos agora para 42 dias, que seria uma data mais tradicional para ser feito o abate, mesmo assim, macho 45,48%. De todos os recursos que essas duas aves receberam, os machos acabam revertendo em um maior trabalho útil de crescimento. Se fixássemos com 35 dias, nós vemos a diferença de trabalho útil do macho em relação à fêmea, valor de 44% a mais. Se chegássemos a bater essas aves com 25 dias, ainda assim veríamos um diferencial favorável aos machos de 43%. Essa é uma nova forma de ver a resposta de crescimento desses animais. Um outro detalhe muito interessante, observe que quando fatiamos essa curva de crescimento, essa curva vermelha, observe vocês que nós temos ali um ponto extremamente importante que é o F2, que seria exatamente o final da fase linear de crescimento. Mas a questão é a seguinte, nós só podemos saber se esse gato está vivo ou morto, segundo ali o paradoxo de Schrödinger, abrindo a caixa. Aí sim podemos afirmar se ele está vivo ou se ele está morto. Mas agora, através do nosso ponto F2, eu não preciso mais abrir a caixa. Pelo cheiro, eu posso dizer que ele está morto. A partir do F2, nós entramos num momento muito crítico da criação, que é a fase de crescimento exponencial decrescente. Nunca deveríamos avançar além do F2. Agora é a grande questão. Qual o momento mais adequado de efetuar ou encerrar esse crescimento desse animal entre FI e F2? Essa é uma questão diferenciada. E como podemos achar essa questão? Exatamente pela força ontogênica, o trabalho que acaba sendo o mais eficiente. Para o macho, sendo exatamente em 43 dias. Para a fêmea, 41. E com muita coerência, esses valores já são adotados pela indústria avícola. Trabalhando com esses dados, podemos obter curvas. Destas curvas, através das derivadas, podemos obter a aceleração e a velocidade. Aplicando ali as fórmulas da força, massa vezes aceleração, ou energia cinética, massa vezes v quadrado dividido por 2, nós chegamos no princípio da ação, que é o trabalho útil aplicado nesse crescimento. E assim vocês podem ver quão útil se torna os gráficos para o bom entendimento de uma curva de crescimento. Obrigado.